Este é mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Domingo, às 8h30. Escola Bíblica Dominical. E às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça-feira, culto de oração, às 19h. Quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, às 17h30. Aos sábados a partir das 18h, culto online. Todas as quintas-feiras, 19h, culto de renovação com Deus. Venha receber uma palavra de fé e renovação para fortalecer sua vida espiritual. Na Assembleia de Deus Central de Iguape, bairro Centro. Rua 9 de Julho 169, Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, que Deus te fortaleça, te abençoe, você e a sua casa. Que Deus esteja entrando com provisão, que Deus esteja entrando com cura, com restauração, em nome do Senhor Jesus. Nós, nesse instante, nós estaremos lendo a palavra de Deus, mas, no entanto, neste momento, é um momento que nós vamos estar orando, buscando a presença de Deus para que esteja abençoando o nosso culto online, em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, fala conosco através da Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando meu irmão e minha irmã, fortalecendo a sua casa e o seu lar. No nome do Senhor Jesus, venha abençoar os descarcerados, venha abençoar aqueles que estão acamados, estão enfermos, visita os hospitais e as detenções, as prisões. Para a glória de Deus, ó Pai, pedimos e rogamos por essas vidas para que o Senhor seja louvado e glorificado em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, abrindo a palavra de Deus, em Lucas, no capítulo 5, no versos de número 6, a palavra do Senhor diz assim: Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderaram dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia, glória a Deus. Esse episódio é muito conhecido de todos, não é? Onde nós observamos aqui que Jesus ele foi pregar a palavra de Deus ali na praia e uma grande multidão estava atrás dele. E vemos que, se nós vemos o texto aqui, claro, né, que Jesus ele pediu para Pedro pegar e deixar os barcos, 2 barcos, né, para fora da margem, para que ele pudesse ministrar a palavra de Deus. E vemos que Pedro ele obedeceu. Foi lá, obedeceu, fez a vontade do Senhor. Aí quando nós vemos aqui resumidamente, observamos que Pedro, ele ouviu também a palavra de Deus. Eu creio que Pedro, ele creu naquela palavra, né, que havia dito, que Jesus havia lançado. E dali em diante, observamos que Pedro pegou e não tinha pegado nada, né? Não tinha pegado nenhum peixe sequer. Mas Jesus, observando como Pedro estava, no versículo de número 4, observamos assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar, né, alto, e lança a vossa rede, olha só, as vossas redes para pescar.
E aí Pedro lhe confessa, né, a Jesus, fala ali para Jesus, né? Olha, Senhor, a noite inteira, a madrugada inteira nós não pegamos nada, mas pela tua palavra. Então observe bem, meus irmãos, que, né, Pedro, ele teve um chamamento da parte de Deus. Isso é constatado aqui nesse mesmo capítulo, não é? Que Pedro, ele teve um chamamento da parte de Deus. Pedro, ele disponibilizou o seu barco. Pedro, ele fez a vontade de Deus, tirando os barcos ali tirando ali da praia, né, para poder ir um pouquinho mais adiante, para que Jesus pregasse a palavra. Então Pedro, ele foi obediente. A primeira coisa que nós vemos é a obediência de Pedro. Segunda coisa que nós podemos observar é que Pedro ficou atento à palavra de Deus, né? Obediência e palavra, elas agem juntos, né? A prática da palavra. Todos nós devemos praticar a palavra de Deus, não somente ouvir. E foi isso que Pedro fez, não é? Isso aí foi o quê? Foi algo que proporcionou a Pedro um grande milagre da parte de Deus. Então, quando nós obedecemos a Deus e praticamos a sua palavra, o milagre vai acontecer. Foi isso que aconteceu, né? Que coisa linda, né, meus irmãos? Agora, veja bem que Pedro, cansado, estressado, pescou a noite, né, a madrugada inteira e não pegou nada. Olha só, meus irmãos. Ele poderia pegar e ter rejeitado Jesus, falando: ah, Senhor, o que é? Pesquei a noite inteira. O Senhor quer que eu tire esse barco ainda por cima? O Senhor quer que eu ainda venha pescar de novo? Né? Pedro poderia ser resistente, mas não foi isso que ele fez. A atitude de Pedro foi totalmente diferente. Ele falou: pela sua palavra eu vou pescar novamente. Meu irmão, se eu e você temos uma promessa, Deus, ele vai cumprir. Não fique estressado, não fique desanimado, sabe? A palavra do Senhor nos fala em 1 Pedro, capítulo de número 5, que nós devemos colocar as nossas ansiedades diante de Deus. Meu irmão, coloque as suas ansiedades diante do Senhor, porque o teu milagre vai acontecer. O teu milagre, como foi na vida de Pedro, vai ser na sua vida. E Deus, ele não tem apenas coisas materiais a acrescentar. Nós devemos entender que quando nós entramos na presença de Deus, nós também temos o quê? Um objetivo de servi-lo, de fazer a sua vontade, de levar o evangelho, porque foi isso que o Senhor falou aqui no versículo de número 11, né? Pedro, ele se achou pecador por aquele milagre, né? Muitas vezes nós não nos achamos merecedores, nós ficamos olhando para a nossa vida, achamos que, ah, Senhor, eu não consigo, não posso, porque para mim não dá, eu sou um pecador, sou um falho, você está entendendo? Mas olha, Jesus lhe disse, né, no versículo de número 10, de igual modo também Tiago e João, olha só, filhos de Zebedeu, observe, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, olha só, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Meus irmãos, Deus determinou para mim e para você sermos pescadores de homens, né? Deus, ele tem um ministério, ele não tem só coisas materiais para mim e para você, mas para que nós possamos o quê? Ser pessoas que vão levar salvação às almas. É isso que Deus tem para mim e para você. Essa é uma promessa, meu irmão. Isso é algo que Deus, ele determinou na minha e na sua vida, para que nós fôssemos o que? Felizes, para que nós fôssemos pessoas que iriam levar vidas à salvação. Agora aqui, em João capítulo de número 21, no versículo de número 4, a palavra do Senhor diz assim, preste atenção, hein? Preste atenção naquilo que vai ser dito, para que Deus edifique o nosso coração. Olha só que coisa tremenda. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que eram Jesus. E disse-lhes, pois Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhe, não. E ele lhes disse, lançai as redes para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar.
Olha só que coisa tremenda, né, meus irmãos? Que coisa tremenda isso daqui. A primeira coisa que nós devemos observar lá em Lucas capítulo 5, no versículo de número 1 em diante, é que Pedro, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. E de repente, Jesus, com aquela grande multidão, né, pediu para Pedro afastar os barcos da margem, né, para que ele pudesse pregar a palavra de Deus. Nós vemos a obediência de Pedro. E dali em diante, quando acabou ele expor a palavra de Deus ali, Jesus ele pegou e chegou para Pedro e disse assim: olha, vocês têm que lançar a rede, né, em alto mar, que vocês vão pegar peixes. E vemos que Pedro foi obediente, embora ele estivesse cansado, estressado, embora ele estivesse ali totalmente debilitado, né, mas ele fez a vontade de Deus e ele trouxe grandes peixes. E Jesus disse assim: olha, você não vai ser apenas pescador de peixes, mas você vai ser também pescador de homens. E a Bíblia diz que dali em diante, Pedro, Tiago e João começaram a acompanhar o Senhor Jesus, deixando os barcos e a rede ali. Olha só, meus irmãos. E daí em diante nós sabemos o desenrolar, né, desse acompanhamento de Pedro ali juntamente com Jesus. Não é verdade? Mas nesse ponto aqui, em João capítulo 21, observamos que Pedro havia negado a Jesus, não é? Havia falado algo que tinha, na verdade, rejeitado a Jesus. Pedro havia rejeitado Jesus, né? Negou Jesus e falou que não conhecia diante ali dos soldados, diante das pessoas, não é verdade? Mas observemos que o Senhor Jesus foi atrás de Pedro. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Meu irmão e minha irmã, lembre-se que, embora você tenha feito alguma coisa errada, se você se decepcionou, não sei o motivo, se você em algum momento acha que fez alguma coisa que é aterradora e você nunca vai ser perdoado por Deus ou perdoado por Deus, e que na verdade Deus te rejeitou, não, Deus não rejeitou ninguém. Deus não rejeita ninguém, meus irmãos. A palavra do Senhor nos fala isso, não é? Em Isaías 49, do versículo 13 a 16, que o Senhor ele não se esquece de ninguém. Como que Deus ele pode se esquecer de alguém, sendo que o Senhor, que Deus ele não se esquece de ninguém, não é? Então, meus irmãos, você pode estar aí muitas vezes se lastimando. Ai, eu tô assim, tô assado. Você se lembra como você estava na casa de Deus? Você se lembra quando você estava na companhia do Senhor? Essa felicidade está o quê? Está rechaçada na sua vida. Essa felicidade parece que ela saiu do seu coração. Mas Deus ele pode renovar novamente, né? Parece até uma redundância. Ele pode renovar esse fogo do Espírito Santo. Ele pode renovar esta alegria na sua vida. Você está entendendo? Olha, porque o Senhor ele foi atrás de Pedro. Como é que pode? E a mesma passagem, né? Porque aqui no versículo 5, nós observamos, olha só, no versículo 5 a palavra de Deus é muito contundente, porque diz, Jesus pega e pergunta ali, olha, vocês pegaram alguma coisa? Vocês pegaram algo aí? Né? Vocês pegaram peixes? E aí eles dizem assim, não, olha só, falam que não pegaram nada. E o que Jesus disse? Olha só no versículo de número 6 do capítulo de número 21 de João, olha só. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Meu irmão, minha irmã. Deus tem uma palavra para você. Lança a rede novamente. Se lance no mar de Jesus Cristo. Se lance no mar do Espírito Santo. Se lance na presença de Deus nesse momento. A mesma coisa que aconteceu em Lucas capítulo 5 está acontecendo aqui em João capítulo de número 21. Né?
Jesus está falando novamente, lança a rede, não interessa o que você fez no passado, não interessa se você me abandonou, não interessa se você me negou, não interessa se alguém fez algo por você porque não fui eu. Jesus está falando, não fui eu que quis que isso acontecesse na sua vida. Se as pessoas te decepcionaram, se as pessoas falaram alguma coisa que você não se agradou, se as pessoas falaram contra você, não fui eu. Não fui eu. Não me culpe por causa de coisas que o homem fez com você. Eu posso renovar o seu chamado. Eu posso renovar a sua vida. É isso que justamente está acontecendo aqui. Olha, Pedro, eu posso renovar a sua vida, Pedro. Olha, se você lembra, naquele começo ali, que você lançou as redes ali, você não tinha pegado nada, e de repente eu lancei uma palavra e você pegou vários peixes, muitos peixes, que teve até que ir 2 barcos para trazer esses peixes até a margem. Você se lembra disso, Pedro? Aleluia. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Como que você era no passado, quando você estava andando com o Senhor? Como era? Então, se você está triste, é porque está faltando Jesus na sua vida. Mas só que, segundo a palavra de Deus aqui, que nós observamos, Deus, Jesus, ele estava querendo renovar o que? A sua comunhão com Pedro. Deus está querendo renovar a comunhão que ele tem com você. Aleluia. Está querendo renovar. Ele está querendo dar abundância. Porque os peixes aqui são sinal de quê? De abundância. A palavra do Senhor nos fala em Apocalipse 3, versículo de número 20. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele. Deus quer cear com você, meu irmão e minha irmã. Deus, ele quer cear. Ele quer que você, aleluia, possa desfrutar das bênçãos do Senhor, desfrutar da graça de Deus, porque foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu com Pedro. E Pedro, né? João, o discípulo, né? Se nós formos observar, né? Olha só que coisa interessante no versículo de número 7, olha só. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Meu Deus do céu. Aí Pedro já trouxe recordação, né? Pedro, ele trouxe aquela recordação, poxa, mas no início o Senhor pegou e falou, ele falou para me lançar a rede e de repente eu observo que, né, eu trouxe aquele monte de peixe. Eu tinha feito, sabe, eu tinha feito um acordo com o Senhor, eu tinha feito um pacto com Jesus, eu tinha ali entrado em comunhão com Ele, eu encontrei Jesus naquele momento. Aqui Jesus está reencontrando Pedro, Pedro está reencontrando Jesus novamente. E quando, sabe, João, ele observa que era o Senhor, né, por causa daquela pesca maravilhosa, não é? Olha só, aí Pedro ele pega, não, eu vou atrás de Jesus. Eu vou nadar, vou cair no mar aqui. Vou cair no mar, vou buscar meu Deus. Meu irmão, busque a Deus nesse momento. Busque ao Senhor nesse momento. Busque a presença de Deus nesse momento. Esqueça as coisas do passado. Esqueça aquilo que te entristeceu. Esqueça, sabe, se você fez alguma coisa para Deus que você acha que você está com sentimento de culpa, né? Está com aquele sentimento. Agora é hora de você estar restaurando a sua comunhão com Deus. Aleluia. Porque foi isso que aconteceu. Né? Foi isso que aconteceu. Pedro foi atrás de Jesus. Ele se lembrou, poxa, olha, a pesca maravilhosa mais uma vez. Olha, a multiplicação dos peixes mais uma vez. Olha só que coisa tremenda. Mas, não, esse daí é Jesus. Esse é Jesus, eu vou atrás do meu mestre, eu vou atrás do meu mestre, eu vou atrás do meu Senhor. Eu vou renovar, aleluia, a minha aliança com o Senhor. Eu vou renovar o meu ministério diante de Deus, eu vou ser muito mais abençoado do que eu fui no passado. É isso que Deus tem para você e para mim, não é? É isso que Deus tem para todos nós. Não é? Então por que ficar num sentimento de rancor, de ódio, de ira, achando que você não pode mais, achando que parece que Deus ele pegou e fechou as portas para você, parece que Deus não quer falar com você, parece que isso aí é uma mentira do diabo, porque Deus está atrás de você, Deus está procurando você, meu irmão e minha irmã, Deus ele quer comunhão com você, ele quer relacionamento com você, basta tão somente você ir atrás de Jesus, fazer uma oração sincera neste momento e você vai ver o que vai acontecer
com a sua vida. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. E no versículo aqui de número 15, né, do mesmo capítulo 21 de João, a palavra do Senhor diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Assim como Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, era necessário dele também estar declarando, não é? Que ele queria ser um instrumento na mão de Deus e que ele amava o Senhor. Não é? 3 vezes, 3 vezes. E nós vemos que chegou um certo momento, se você acompanhar o texto, você vai ver que em um certo momento Pedro se entristece porque Jesus perguntou mais de uma vez, não é? E aí nós vemos que verdadeiramente ali aquelas 3 negações de Pedro foram completamente revertidas, não é? Aquela maldição que foi lançada, aquelas 3 negações de Pedro foram completamente quebradas e dali em diante Pedro começou a ser um apóstolo maravilhoso da parte de Deus e a ganhar almas para o Senhor. Isso é patético, nós vemos em Atos dos Apóstolos, né? Onde Pedro, ele foi a pessoa que foi usada por Deus para clamar o povo para que buscasse o batismo com o Espírito Santo em Atos 2. E dali em diante você vê que a vida de Pedro se transformou, Pedro ali começou a agir conforme a vontade de Deus e a obra de Deus foi feita juntamente com os outros apóstolos e mais discípulos foram sendo acrescentados. Meu irmão, é isso que Deus tem para mim e para você, não é? Deus não quer que nós venhamos a desistir. Não interessa o que você fez ou deixou de fazer. O que interessa é que o Senhor, ele é misericordioso. Se você foi no passado e alguma coisa te entristeceu, alguma coisa fez com que você retrocedesse, ou se você praticou algo que você vê que Deus ele se desagradou, né? E você começou a se afastar de Deus, hoje é o momento para você voltar para Jesus. Por quê? Porque Jesus ele não te abandonou. Jesus ele quer que você restaure a sua comunhão com ele. Ele quer que você seja totalmente transformado e renovado. Aleluia. É isso que Deus tem para mim e para você. Por isso, meu irmão, não negue, não fique endurecido diante da palavra de Deus. Não fique endurecido, não deixe o seu coração ficar entenebrecido, um coração completamente negro, rejeitando a palavra de Deus. Não. Deus, ele ama você e ele quer que você seja um grande instrumento da parte dele, tá certo? Então vamos orar nesse momento para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos por essa linda palavra, Pai. Que o Senhor, meu Pai, teve um encontro com Pedro, Senhor, meu Pai. Maravilhoso, Pai. Na hora de Pedro, ele não pescou nada durante toda a noite, mas porque ele fez a tua vontade, ele acabou pescando grandes peixes, Senhor, meu Deus. E ali o Senhor disse que ele não seria somente um pescador de peixes, mas ele seria pescador de homens, meu Deus. Mas dentro disso, Senhor, meu Pai, nós vemos que Pedro negou ao Senhor. E negando ao Senhor, meu Pai, ele se afastou de ti. Ele abandonou as coisas do Senhor e foi pescar novamente, Pai. Mas nós vemos que o Senhor fez o mesmo milagre, meu Deus, falando para Pedro. Olha, Pedro, você dizendo para Pedro, Pedro, você se lembra quando eu te encontrei a primeira vez ali, que você estava sem pegar nada, nenhum peixe, onde você estava cansado, estressado, e eu fiz o milagre do peixe e você pegou muito peixe naquele mar. Você se lembra disso, Pedro? Lembra-te de onde você caiu, Pedro. Lembra-te, Pedro, na onde você estava, o que eu fiz na sua vida de tanto milagre. E de repente você pegou e me abandonou. Mas é o momento, Pedro, que agora eu quero renovar a sua vida. Eu quero que você venha ser o meu pescador, porque eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu não vou te abandonar e eu vou te usar como um grande instrumento na face dessa terra. Assim, Senhor meu Deus, é para todos os nossos irmãos, ó Pai, em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, trazendo vidas para perto de Ti, meu Pai. Nós clamamos isso em nome de Jesus
Independente daquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer, o Senhor é misericordioso e compassivo. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Tá certo, meu irmão e minha irmã? Que Deus te abençoe e fique com Deus. Te abençoe, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assembleia de Deus Central de Iguape tem feito a sua parte em anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso convidamos você a participar de um de nossos cultos. Domingo Escola Bíblica Dominical às 8h30 e à tarde às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça, às 19h, culto de oração. Quarta, às 17h30, culto de ensino bíblico. Sábado, às 18h30, culto online, pelo youtube.com. Nosso endereço: Rua 9 de Julho 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.